Olá, mercado futuro recua e segue na contramão do mercado físico. A falta de boiadas prontas obrigam as indústrias a pagarem mais. Agora no mercado pecuário DBO. A gente abre essa edição do Mercado Pecuário DBO falando de exportações. É que a média diária embarcada nesses primeiros dias de julho foi de 36,35 milhões de dólares, um valor 30% menor comparado ao mesmo período do ano passado. É uma consequência direta da queda do preço da tonelada da carne no mercado internacional. Com exceção dos Estados Unidos, que vive a alta do ciclo pecuário com a menor oferta de animais prontos para o abate, o preço da carne caiu em praticamente todos os países exportadores. Os chineses também têm colocado pressão na hora de comprar. Há registros de negócios na faixa dos 4.500 dólares a tonelada. No ano passado, nessa mesma época, eles pagavam acima dos 6 mil dólares. A estimativa de uma arrecadação menor fez o mercado futuro recuar nos últimos dias. O contrato para outubro, que chegou ali perto dos R$ 270 no fim de junho. Na manhã desta quarta-feira, 12 de julho, o contrato para outubro estava sendo negociado a R$ 249. Nesse momento de entre-safra, sem boi de capim e com a baixa oferta saindo de confinamento, a indústria encontra aí dificuldades para comprar boiadas acabadas, o que ajuda a manter o movimento de alta no preço da arroba no mercado físico. Mas como o consumo interno não evolui, algumas aí preferiram trabalhar com a capacidade ociosa. O que será que a gente pode esperar para o mês de julho, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico? Sobre esse assunto, eu recebo hoje o médico veterinário Iberville Neto, HN Agro. Iberville, muito obrigado pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Como é que devem movimentar os preços aí nesse mês de julho, já que nesse início de mês, mercado futuro recuando, mercado físico um pouco mais aquecido? Qual que é a sua visão para julho? Olá, Juliana. Olá a todos. Juliana, a nossa expectativa e o que tem sido observado nas últimas semanas é de um mercado firme. A gente deve encontrar uma lacuna de disponibilidade de gado nessa primeira etapa aí do segundo semestre, que é a época na qual o confinamento já começa a ser mais importante. Só que essas primeiras rodadas elas tinham um preço futuro muito ruim lá atrás e preços do milho que começaram a ceder ali em abril, maio. Então, deve acontecer um espaço aí de disponibilidade de gado de confinamento, na nossa visão, por atratividade limitada lá atrás. A gente segue esperando o mercado ganhando precificação nessa janela, nessa lacuna de oferta, eu diria de julho, agosto, começo de setembro. Na nossa visão, tem espaço para o mercado evoluir um pouco. É sempre bom fazer a ponderação de que a gente está num ano de mais oferta de gado. Então, quando a gente fala evoluir um pouco, a gente está falando aqui de ajustes, de alguma valorização, mas a gente não está falando de um mercado explodindo, pelo menos não está no nosso radar isso, como foi ali 2020, 2021, né? Dica para o pecuarista, o que fazer no mês de julho? Qual que é a estratégia aí pensando a médio e longo prazo? A grande pergunta é como que está a situação de caixa dele, né? Ele precisa vender ou não precisa? Pensando só em preço do boi e com a ressalva de que não há bola de cristal, eu gosto de falar isso a cada resposta, a gente está falando de um mercado que tem espaço, na nossa visão, para evoluir um pouco. Então, dependendo exclusivamente de preços, é possível que o gado vendido em agosto esteja com preços melhores do que os de julho, na nossa visão. Essa atratividade, falando do mercado futuro, que chegou a trabalhar aí, sinalizar nos 270 no final de junho e agora volta aí para 250, 255. O que justifica essa queda tão brusca e isso pode diminuir a atratividade para confinar? Juliana, quando a gente fala da atratividade do confinamento, ela vai, obviamente, depender do que aquele produtor tem ali disponível de preço de venda, mas houve uma melhoria da atratividade do confinamento nesses últimos meses, tá? Porque o boi magro seguiu cedendo, ele recuperou um pouquinho em julho, se a gente considerar uma média parcial, acompanhando o boi gordo, mas o milho veio trabalhando em queda aí nesses últimos meses, né? Então, a gente está com uma troca de arrobas de sacas por arroba acima de 4,5 se a gente considerar
São Paulo como referência CPEA. Então, desde maio, ou seja, faz mais de 60 dias, a gente está com uma relação de troca de acima de 4,5. Mas, obviamente, os preços futuros são um fator importante de estímulo, né? São fundamentais, é a receita do produtor. Só que a gente tem que acompanhar como que o produtor usa isso. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes o produtor ele olha os preços futuros, vê a viabilidade com aquele preço futuro, fecha a conta, só que não trava. E aí, lá na época, o mercado está aquém do que ele esperava. Então, é uma indicação importante, se a conta foi feita com preço futuro, trave pelo menos o mínimo. Porque o mercado, ele surpreende todo ano, né? A gente vem aqui tentando trabalhar uma expectativa, tentando desenhar, mas não existe bola de cristal. Então, a trava do gado é fundamental. No confinamento, né? Quando a gente fala de gado de pasto, o pecuarista tem uma certa margem. Vamos falar então desse boi de capim, desse boi a pasto. O que está acontecendo nessas regiões que dependem exclusivamente desse animal? Entre safra total ou ainda não? Essa diferença entre safra e entre safra tende a ser mais observada nesses anos de baixa do ciclo, ou seja, anos de mais oferta de fêmeas, tende a ser mais pronunciada em regiões que têm mais ciclo completo, mais cria, porque nessas regiões há mais fêmeas a serem abatidas frente a uma atratividade menor da cria que tem sido observada desde o ano passado. Então, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, os estados do norte, eles acabam sentindo mais essa pressão de oferta no primeiro semestre. E a gente tem uma ressalva, Mato Grosso do Sul, esse ano não está sentindo isso, porque teve um cenário de chuvas um pouco mais prolongado, mais abundante. Então, Mato Grosso do Sul está com esse diferencial de base bem próximo do de São Paulo, bem curto, né? Mas, em linhas gerais, esses estados mais ao norte têm sentido bem essa oferta de fêmeas e para o segundo semestre a tendência é que isso seja menos pronunciada. Essa oferta de fêmeas, como as fêmeas normalmente vão na primeira metade do ano para o gancho, na segunda metade, esse ponto de oferta deve dar uma trégua. Aí a gente tem que acompanhar como que vai ser a evolução desse confinamento, que na nossa visão deve ter vamos dizer, deve começar a incomodar do lado da oferta mais a partir de setembro. Em relação a isso, a gente recebeu uma pergunta do João Gilberto. Quais as expectativas para o preço da arroba da vaca em dezembro deste ano? Bom, João, sem bola de cristal, né? Mas para a gente fazer uma ponderação, o que eu peguei aqui? Eu peguei os preços futuros de hoje, eles apontam para uma alta de 2,4% em dezembro na comparação com julho, tá? Aqui são preços futuros do boi, mas a gente tem uma correlação alta entre machos e fêmeas. Obviamente, em alguns momentos isso se distancia ou se aproxima, dependendo da força de mercado doméstico, da saída de fêmeas naquela região. Mas usando o boi aqui como referência para a sua pergunta, o mercado futuro está apontando para uma alta de 2,4% entre julho e dezembro. E a gente pegou e fez um histórico, desde 2010, o que acontece entre julho e dezembro na alta ali do mercado do boi alto, na variação do mercado do boi. Na média dos anos de descarte, que 2023 é um ano de descarte, a gente tem um aumento de 5,2%. Tá? E na média de todos os anos, esse aumento é de 10,3%. Nos anos de retenção, ou seja, os anos de alta, um aumento próximo de 15%. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Dá para confiar nesse 5,2%? Não, mas na média de todos esses últimos anos de descarte de fêmeas, ou seja, já anos de baixa, a gente teve uma alta aí de 5%. O mercado futuro hoje está apontando 2,4%. Frente à média histórica, está um pouquinho pessimista. E na nossa visão, há espaço para andar um pouquinho mais que isso, sim. Isso não quer dizer, sempre com ponderação, isso não quer dizer que o mercado vai explodir na nossa visão no segundo semestre, mas há espaço para ele andar um pouco, segundo a expectativa aqui, com os números que a gente tem hoje. Tem uma época certa do ano para a gente descartar as fêmeas sem ser naquele montante ali de março a maio? Você antecipar isso para pegar um preço melhor ou não? Juliana, é uma boa pergunta e não tem uma receita, né? Porque justamente o pecuarista ele vai precisar saber quando que ele vai precisar de caixa, quando que ele vai precisar de pasto. Mas em termos de preços, ali em março, normalmente o mercado ainda não está sentindo a pressão de final de safra. Só que, por outro lado, essa vacada ou essas novilhas que estão no pasto, elas ou podem não ter desmamado, depende da época da estação de monta, etc., podem não ter desmamado esse bezerro. Se ela está com bezerro, provavelmente ela não vai ser o descarte, mas a gente tem essas variáveis. A novilha, por exemplo,
pode estar ainda em terminação e ela precisa aproveitar um pouco aquele final de pasto. Essa vaca, às vezes ela está com bezerro, vai desmamar um bezerro, mas está vazia, então seria descarte, mas talvez ela precise de um pouco mais de tempo ali na pastagem para aproveitar aquele pasto ainda disponível em abril, comecinho de maio. Então, assim, é difícil da gente desenhar. Em termos de preços, vender um pouquinho antes da pressão de final de safra seria uma estratégia interessante, mas tem todas essas outras variáveis, incluindo caixa, o tanto de peso que esse animal ainda pode ganhar e a própria disponibilidade dele poder ser vendido por estar com bezerro ou não. Outra pergunta relacionada a isso também, que é do Ticiano. Preço do bezerro continuará baixo no segundo semestre? Ticiano, o preço do bezerro ele vem caindo desde 2022, né? Na nossa visão, se a gente confirmar esse cenário um pouco mais construtivo para o preço do boi gordo, com toda a ressalva que eu tenho feito em cada vez que eu respondo isso, né? Estamos esperando um ano ainda de mercado de lado, mas isso não quer dizer que a entre-safra não possa trazer alguma evolução para os preços do boi. Essa é a nossa visão. Se os preços do boi evoluírem, isso tende a melhorar um pouco, ou melhorar ainda mais a relação de troca e acaba animando um pouco essa reposição. O momento atual é o momento no qual quem tem o bezerro está ficando sem pasto, já ficou sem pasto, está precisando vender. Então, a gente vai depender muito do ânimo, na nossa visão, do ânimo da relação de troca nessa segunda metade do ano. Então, eu diria que se o boi evoluir um pouco, passada essa desova de reposição que ocorre também nesse período de desmame e período de diminuição de qualidade das pastagens, a gente tem expectativa de que o preço possa firmar um pouco. Claro que isso varia regionalmente. Voltando ao Mato Grosso do Sul, que eu estive lá recentemente, o pessoal estava falando muito, e é a realidade da região, a respeito de um bezerro que demorou muito para ceder. Então, ele começou a ceder mais recentemente, mas ele veio muito resiliente. Então, a relação de troca lá, quando a gente fala de relação de troca melhor, isso é na maior parte das regiões, mas lá está um pouco menos atrativas, a relação de troca não está com esse benefício que a gente vê em muitas outras regiões, tá? E aí, benefício pensando sempre na ótica recriador e invernista. Para o criador, quando a gente fala de preço baixo do bezerro, isso não é bom, por óbvio. E eu queria que você convidasse então as pessoas para acessar seu artigo. Quem quiser saber mais como foi o primeiro semestre e detalhes de projeções para o segundo, tá lá no site da DBO, né? A matéria que você fez, a metade do ano já foi. O que esperar para o segundo semestre? Confira. Pessoal, a gente fez uma análise, um resumo, né, do que aconteceu nessa primeira metade de 2023 e ponderando alguns pontos que podem ajudar a influenciar nessa precificação do boi no segundo semestre. Um deles é a própria sazonalidade das exportações. Na média dos últimos 26 anos, elas foram 18% maiores na segunda metade do ano. Então, a gente fechou o primeiro semestre com um volume em torno de 5% menor do que no ano passado. Então, as exportações elas não estão bem precificadas historicamente, mas elas estão boas em volume, quando a gente pega o semestre. Enquanto o mercado interno não reage, a gente conta aí com as compras, com as vendas externas. Isso, Juliana, a gente segue com o mercado doméstico lento, né? Mas esses ajustes que têm ocorrido nos últimos meses no varejo, repassando um pouquinho das quedas que têm sido observadas no atacado e para o boi, isso deve ajudar um pouco no escoamento. Então, se a gente pega até os dados que saíram agora no começo de julho, os dados do IPCA, eles mostram que de junho a junho, o preço, por exemplo, aqui pegando um corte, a picanha caiu 4,9% no varejo, enquanto o boi caiu 18,7% ao produtor, né? Então, que essa queda no varejo, ainda que menor, ela ajuda no escoamento no mercado doméstico, sabe? Então, é um ponto que deve ajudar, apesar de que poderia ajudar muito mais se o varejo mantivesse a sua margem, né? Mas ele está aproveitando e reabsorvendo margem que em algum momento aí nesses últimos anos foi perdida, porque também a gente teve alguns momentos que o varejo não conseguiu subir o que o boi e a carcaça subiram. Tá devagar, mas tá indo, pelo menos. E Berville, muito obrigado pela presença aqui no Mercado Pecuário. Uma ótima semana para você. Obrigado, uma ótima semana a todos. Um abraço. E ainda falando aí de projeções para o segundo semestre, o preço do milho segue em queda. É que além da super safra brasileira, o USDA registrou o aumento da área plantada lá nos Estados Unidos. 2 milhões de hectares a mais. Só o clima por lá é que pode mexer nas estimativas de colheita e também nos preços no futuro.
Você tem dúvidas sobre o mercado pecuário DBO? Compartilha com a gente enviando a sua dúvida, a sua pergunta pelo nosso Instagram ou pelo nosso WhatsApp. Nos stories lá do Instagram, a gente abre uma caixinha de pergunta. Você digita lá e a sua pergunta chega rapidinho pra gente. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra com certeza. Tchau!